Santa Casa e você. Apoio Centerlimp, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Sicoob, associado a você. Olá, telespectadores, sejam muito bem-vindos a mais um programa Santa Casa e você. Na edição de hoje vamos discutir um tema muito polêmico, a questão da dependência química. Para isso, nós recebemos aqui nos nossos estúdios o médico psiquiatra Dr. Bruno Reis. Dr. Bruno, tudo bem? Tudo ótimo, prazer estar aqui. Muito obrigado. Está estreando hoje no estúdio novo. Casa nova. Lugar maravilhoso, parabéns, vista linda. Obrigado. E não vou falar muita coisa, vamos entrar direto nessa discussão. Nós temos ao longo dos anos aí muitos debates, principalmente envolvendo a questão do canabidiol, um remédio feito à base de maconha e que gera aí muitas discussões, não só no Brasil, mas em vários países. No Brasil temos projetos de lei, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal, para discutir essa polêmica e também mostrar que o canabidiol, o remédio à base de maconha, não tem nada a ver com a planta, com o que é fumado ilegalmente. No Brasil, fumar é ilegal, fumar, portar, vender é ilegal. Porém, estamos discutindo a questão médica, a questão da saúde envolvendo o canabidiol. Doutor Bruno, é um tema muito espinhoso, mas a gente precisa discutir, a gente precisa mostrar o que acontece e também muitas pessoas que dependem do canabidiol para tratar determinadas doenças. Eu queria que você explicasse primeiro as pessoas que necessitam do canabidiol para tratamento terapêutico. A gente tem o glaucoma, muitos doentes com HIV também fazem uso do canabidiol porque dá uma certa, digamos assim, uma melhora na reação aos remédios, aos potentes remédios que as pessoas têm de tomar. Bom, primeiro vamos informar, né, debater isso aí com vamos do mais simples para depois ir para o mais difícil, né? Então, uma coisa é a cannabis, a planta, é uma espécie, cannabis ativa, o pessoal chama de cannabis sativa, né? E ela é uma espécie que tem muito mais do que esses princípios ativos como o canabidiol, como o THC, que é o princípio ativo, que é o psicoativo. E existem outras 70 substâncias que contém nessa planta. Então, a primeira coisa é, a planta ela pode nos fornecer inúmeras substâncias. Essas substâncias elas podem ter efeitos terapêuticos, podem ter efeitos que são maléficos também, mas a ideia é que a gente separe essas duas informações. Então, o que é feito hoje em termos medicinais? Se extrai da planta cannabis uma substância chamada canabidiol. E o canabidiol, em 1994, foi descoberto que o cérebro humano, o cérebro dos mamíferos, contém receptores para o canabidiol. E hoje são conhecidos dois, chamados receptor CBD1 e o 2. E não se sabia até essa descoberta qual que seria o efeito no cérebro humano, no cérebro dos mamíferos, mas hoje as pesquisas indicam que a exposição ao canabidiol pode trazer efeitos terapêuticos para diversas doenças do sistema nervoso central. A primeira descoberta foi em relação às epilepsias ou às crises convulsivas que não respondiam a nenhum tipo de tratamento. E o uso do canabidiol extraído dessa planta ele passou a ter um efeito e as pessoas, principalmente crianças, né, começaram a ter uma resposta mais positiva. Então imagina crianças que tinham crises a cada 30 minutos, 40 minutos ao longo da vida e passaram a ter uma possibilidade de resposta com esse medicamento, porque na verdade se trata de um medicamento.
Então, é importante para as pessoas em casa saberem disso, né? Que não significa legalizar o uso recreativo da maconha, significa que nós possamos debater e considerar no meio científico, no meio médico, como mais uma opção de tratamento para inúmeros transtornos. O uso do canabidiol ele não é a mesma coisa que fazer o uso da maconha como se fosse fumar, ele não vai trazer os efeitos que o uso da maconha traz, ele vai ser específico para o tratamento daquela condição ao qual ele foi prescrito. Até porque você explicou que o canabidiol tem os receptores, então essa substância que está no remédio, ela é específica para se encaixar nesses receptores e para tratar esses tipos de doenças que você colocou. É importante contextualizar isso, né, doutor? Porque cai muito numa vala comum e as pessoas confundem liberar, ter o remédio e liberar o uso recreativo, a fumar a droga. Não é isso que a gente está falando, a gente está falando da parte medicinal. Exatamente. Até porque a planta também fornece na Segunda Guerra foi muito usado, o cânhamo, ele tem uma força e uma elasticidade muito grande, então eles também usam o cânhamo, várias partes da planta, para produzir outros materiais, corda, tem até tênis, a Adidas faz um tênis à base da fibra, né? Então é importante que a gente separe realmente o que é importante do que não é. E você foi muito bem porque muitas, principalmente mães, a gente tem muitas informações, muitas notícias que as pessoas têm que entrar na justiça, você falou das crianças, entrar na justiça para garantir judicialmente que possa importar, porque o Brasil não produz ainda o remédio por conta da legislação, porque considera qualquer tipo de manipulação derivados manipulados como crime, como se estivesse manipulando a droga, digamos assim, banida, proibida. Não é assim. Além da maconha, existem outras drogas e aí a gente fala em drogas, todo tipo de medicamento é considerado droga. Exato. A cocaína, por exemplo, ela também tem efeitos terapêuticos, lembrando que o Freud também, na carreira dele, fazia uso e também prescrevia. A cocaína, ela pode ser também colocada dentro dessa balança aí nessa discussão que a gente está tendo? Isso aí, a cocaína a gente já vai pensar de uma outra maneira, né? Como você disse, você citou um psicanalista, o pai da psicanálise, né? Sigmund Freud. Que não ele era psiquiatra, ele era médico? Ele era neurologista. E ainda não existia? E ainda não existia especialidade de psiquiatria, mas neurologistas que trabalhavam com saúde mental. E ao tratar através da escuta e da fala, a psicoterapia, ou como ele fundou, né, a psicanálise, ele lidava muito com pacientes deprimidos e deprimidos graves que tinham como principais sintomas a falta de energia, a apatia, o desânimo profundo. E ele acabou descobrindo que o uso, né, da cocaína, pensando como algo terapêutico, mas não se existia naquela época, por exemplo, os centros de pesquisa que ditavam regras do ponto de vista ético para pesquisa, ou não se tinham também dados suficientes de segurança ou dados que fossem terapêuticos. Era muito mais, vamos tentar isso aqui e vamos ver. Vamos tentar isso aqui. Tentativa e erro. Tentativa e erro, tentativa e erro. E não se sabia à época o potencial negativo, ruim que a cocaína, o uso, né, da cocaína traria. Então, realmente, né, como um dos efeitos de um psicoestimulante extremamente potente, que traz momentaneamente energia ou disposição, aqueles pacientes, e o próprio Freud descrevia nos seus relatos, né, que havia um excesso de ânimo, de energia, e que durava pouco tempo, e é exatamente a mesma descrição que se tem dos usuários recreativos. E o que acontece? Toda vez que uma pessoa usa essa substância, o cérebro vai responder com um aumento de um neurotransmissor chamado dopamina. E a dopamina vai inundar praticamente algumas regiões do cérebro que são responsáveis pelo prazer, responsáveis pelo comportamento positivo ou atitude, responsável pela energia, responsável pela atenção, vigilância. Então imagina uma pessoa que estava deprimida, em coisa de segundos, começa a ter o efeito disso e ela começa a se sentir
com mais ânimo, euforia, otimista, mas que durava poucos minutos, né? O que ele não sabia é que a substância ela tem um altíssimo potencial de gerar dependência, e uma dependência não só comportamental, mas uma dependência química. E aí tiveram que lidar com esses efeitos em relação a esse uso. Por isso que ela não é recomendada, obviamente, né, por ninguém em sã consciência na medicina atual. E também os, digamos assim, efeitos colaterais, a questão da falta da substância no organismo gera a dependência e a pessoa começa a fazer qualquer coisa para ter aquilo, para ter aquele prazer momentâneo de volta. E para aumentar cada vez mais esse tempo, para esticar cada vez mais essa euforia, a quantidade tem que ser maior. Vai aumentando. E aí, como você falou, não se fez os estudos suficientes para ver os estragos físicos, psicológicos, sociais que esse consumo exacerbado trazia. Né? Exatamente. Pelos relatos do próprio Freud, era possível reparar que ele já apresentava e descrevia sinais de abstinência, sinais de que ele aumentava o consumo para conseguir obter o mesmo tipo de efeito. A ideia é que saibamos que o nosso organismo não está preparado para processar uma substância desse tipo, porque passa muito dos níveis que o nosso cérebro consegue processar desse neurotransmissor dopaminérgico. E o que acontece? A primeira vez que usou, a sensação é tão boa que se faz um reforço positivo no cérebro e ele começa a entender que aquele comportamento é a única coisa que vai conseguir trazer aquela sensação boa que ele teve no momento. Então aí já vai para quebrar um outro paradigma, né? As pessoas falam, não use drogas porque drogas vai ter sempre algum efeito ruim. Na hora que se utiliza, né, a gente não pode mentir, vai trazer sim um efeito positivo. Tanto é que é isso que causa o processo de dependência. E a dependência ela vai se instalar dependendo de como que é o organismo daquela pessoa. Vão ter pessoas que são mais resistentes e vão ter pessoas que são mais frágeis para isso. Mas todas elas, em algum momento, vão se tornar dependentes dessa substância. Pode demorar 1, 2, 3 semanas ou 1, 2, 3 anos. Mas o final de todas as pessoas que fazem esse consumo, se continuarem, é a dependência química. A dependência já passa a ser uma doença, já passa a ter alterações comportamentais em todos os outros sistemas, o prejuízo social, familiar é gigantesco e é um problema de saúde pública hoje. A questão da cocaína em relação à euforia, esse lado de achar que resolveu todos os problemas, tem um paralelo, por exemplo, com os ansiolíticos, com os remédios que são usados para justamente combater a depressão, para dar uma levantada nas pessoas que estão com um quadro depressivo? E a diferença de um e outro? Sim, aí não teríamos a mesma via de ação. Um dos objetivos do tratamento da depressão é se regular um outro neurotransmissor chamado serotonina, que é mais responsável pelo humor. E o humor ele pode ser didaticamente dividido entre positivo e negativo. Positivo é aquele que é ânimo, disposição, energia, e o humor negativo é tristeza, culpa, melancolia, coisas mais sentimentais. A serotonina ela acaba regulando os dois lados, mas de formas distintas. Quando se fala do ânimo, do humor negativo, ele é uma ligação direta com serotonina. Agora, a serotonina ela vai regular o humor positivo de forma indireta. Esse já é mais ligado à dopamina, que é um neurotransmissor que acaba sendo alvo do uso de substâncias psicoativas. Mas qual que é a ideia? Que o antidepressivo, por exemplo, ele não vai agir nos mesmos locais que tem a ação da droga. Logo, eles não têm capacidade de gerar dependência, porque eles não trazem prazer imediato. A questão da dependência é essa, utilizou, prazer imediato. É a mesma coisa que a gente pegar e falar, qual a sua comida predileta? A lasanha da avó. Comeu a lasanha da avó, vai vir aquela satisfação, aquela sensação gostosa, né? E tem que ser imediata, a satisfação imediata desse desejo, né? De conseguir. Agora imagina com o uso de uma substância, isso multiplicado por 1000. O quanto que o cérebro não tem que processar e o quanto que ele não vai ficar prejudicado em função disso. É o mesmo exemplo do álcool?
Exatamente. O álcool também entra nessa linha. A diferença é do ponto de vista da legislação e do ponto de vista social. O álcool é uma droga que é considerada socialmente aceita. Então ela é permitida, ela é legalizada. Agora, maconha, cocaína e tantas outras que tem são consideradas ilegais, né? Justamente por serem classificadas como psicoestimulantes. O álcool ele já é classificado como um depressor do sistema nervoso central. Ele atua em 2 níveis. Ele faz uma discreta euforia no começo, para depois ser um depressor potente do sistema nervoso central. Mas a questão da neurobiologia da dependência é a mesma para qualquer tipo de substância e hoje, inclusive, também para qualquer tipo de comportamento, inclusive obesidade, a compulsão alimentar, a dependência eletrônica por dispositivos eletrônicos e tantas outras que a gente vê hoje. Digamos, popularmente falando, está todo mundo no mesmo balaio. Exatamente. Para o cérebro é a mesma coisa. E o álcool, por ser uma droga tolerada, legalizada, esse consumo, ele causa tanta destruição, na minha opinião, quanto as outras drogas. Exatamente. Ou até mais. Mais. Né? Mais. Por ser consumido em mais quantidade e de certa forma, legal. Né? Você tem acesso ao álcool em qualquer lugar, exceto menores de 18 anos. Existe uma legislação que é proibido vender, mas até pouco tempo, crianças, jovens e adolescentes tinham acesso ao álcool. Nós vamos fazer um rápido intervalo, o programa tá bom, passou rápido, mas a gente volta daqui a pouco. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. Já notou como as coisas passam rápido demais? E tudo bem, afinal evoluir é viver. E viver é ter saúde para sua família e amigos. E pensando nisso, o Plano Santa Casa Saúde oferece o que há de melhor e mais moderno para curtir a sua vida. Um plano completo que pensa na prevenção, que conta com o maior e mais completo hospital da região, além de uma clínica de especialidades com ampla rede médica. Faça seu plano de vida. Faça seu Plano Santa Casa Saúde. É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresariais, prestando o melhor atendimento, com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 112 no Térreo. Telefone 3232-1666, WhatsApp 99121-9947 ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde.
Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. O luto é um momento delicado na vida de qualquer pessoa. Nós, da Santa Casa de Santos, sabemos bem disso. Nosso serviço de luto conta com estrutura totalmente renovada e agora mais completa do que nunca. Planos de cremação com os preços mais justos da Baixada e pagamento facilitado. Serviço de luto e cremação da Santa Casa de Santos. Cuidado, acolhimento e carinho quando você mais precisa. Santa Casa e você já está de volta. Na edição de hoje, recebemos o médico psiquiatra Dr. Bruno Reis. Estamos falando sobre dependência química. O álcool, vamos voltar ao álcool e depois eu quero falar do tabaco. O álcool, ele, na sua opinião, deveria sofrer algum tipo de restrição maior do que ele já sofre hoje? Temos impostos, não vejo muitas campanhas na TV tirando a questão do trânsito, né? Se for dirigir, não beba. Fora isso, é muito difícil a gente ver uma campanha de combate ao álcool fora da questão do trânsito. Na tua opinião, o álcool ele merecia ter uma rigidez maior em relação ao que tem hoje? Bom, isso é para intenso debate, né? Mas eu acredito que de todas as substâncias que possam trazer, que o uso recreativo possa trazer um prejuízo à saúde, o álcool talvez seja o mais debatido e aquele que se tem mais informações em relação ao consumo, não em relação às consequências do consumo. Hoje a gente vê que, do ponto de vista do marketing, das redes, é uma indústria gigantesca e é uma indústria que tem buscado talvez fazer a sua meia-culpa, né, e informar um pouco melhor as consequências do uso abusivo. Eu acredito que o problema maior em relação ao álcool seja do ponto de vista cultural. Dele ser aceito, dele ser ligado a outros valores que estão relacionados à integração entre as pessoas, em ser um facilitador, e muitas vezes trazer um desinibidor, né? Socializador ali, desinibidor na sequência. E muitas vezes isso acaba sendo um primeiro momento de contato com a bebida que seja reforçador, em que ele passe, por exemplo, do ponto de vista cultural, como os italianos dão um pequeno cálice de vinho já para os adolescentes, muitas vezes até pré-adolescentes, mas que ele seja entendido como algo que venha a entorpecer a pessoa, que venha de alguma forma ser entendido como um auxiliador para lidar com realidade, para fugir dos problemas, e ele é muito acessível, né? Então eu acho que o debate ele vai mais nesse sentido de se amplificar, talvez não de se regulamentar mais, para as pessoas entenderem quais são as consequências do consumo exagerado. E consumo exagerado é importante frisar para as pessoas em casa. Não é só aquela... Às vezes tem a ideia, né, de cada 2 semanas vai para a balada e aí toma todas e fica mal e chuta o balde, né? E as pessoas acham, não, mas eu bebo 2 vezes no mês, tal, mas em qual quantidade? Isso é chamado de binge drinking. Né? Isso também pode ser uma dependência. Então, tomar cuidado com as consequências desse uso e fazer essa leitura, né? Do que eu estou perdendo, o que eu estou deixando de viver, os prejuízos que eu estou tendo em função disso. E o tabaco? Tabaco, a gente sabe que a nicotina é uma substância altamente viciante
e que também teve a sua glamorização nos filmes de Hollywood, Isso. as novelas, até recentemente todo mundo com cigarrinho ali. O cigarro hoje representa também uma grande ameaça à saúde pública? Sim, né? E você vê, né, que interessante. Foi o que melhor respondeu em termos de campanhas, né? A partir do momento que se colocou aquelas imagens, os maços de cigarro, pôde-se observar que o consumo do tabaco ele foi reduzindo. Então, você vê como tem essa questão do que se vende para as pessoas, né? A ideia ou a idealização daquela substância. Hoje o tabaco ele é ligado os tabagistas, né? Ligados ao aumento de riscos cardiovasculares, riscos de diversos tipos de câncer, a uma impotência sexual, a uma redução significativa da expectativa de vida, fora o custo. Né? Hoje em dia, para um tabagista se manter, em geral, fuma uma carteira, né, um maço de cigarro por dia, deve estar na faixa de uns 11, 12 reais por dia. Se você fizer a conta ao longo do mês, é uma quantia considerável. O problema é que a nicotina é uma das substâncias mais difíceis de se tratar. Por quê? A satisfação que se tem do ponto de vista neurobiológico, ela não chega no mesmo ponto da satisfação de outros tipos de substância. Porém, a nicotina também encontra no cérebro alguns receptores específicos. E a sensação de bem-estar que ela pode trazer em algumas pessoas, geralmente está ligado ao alívio de tensão, alívio de ansiedade. E aquele hábito, você não se vende um cigarro, se vende uma carteira com 20. Isso já é algo do ponto de vista de sugestionabilidade de consumo. Essa ideia faz com que o consumo seja muito alto no início e que o cérebro da pessoa vai acabar ficando direcionado, sugestionado para continuar com esse tipo de consumo. E também o fato dele era, pelo menos socialmente aceito. Isso contribuiu muito para que a nicotina fosse disseminada, né, como uma droga que fosse aceita e o consumo dela com certeza nas gerações anteriores ter sido muito maior do que nas gerações atuais. Dr. Bruno Reis, faltando aí 30 segundos, o programa foi muito bom, eu quero usar esses 30 segundos agora para você passar uma mensagem a respeito da importância de, surgindo algum problema em relação a isso, o que as pessoas devem fazer? Bem, então, não fechar os olhos para o problema. Não achar que é normal? Não achar que é normal. Conversarem em casa, principalmente os pais, os jovens, tirarem as dúvidas, saberem o que estão fazendo e, se necessário, ainda assim, procurar um especialista para poder tirar todas essas dúvidas e fazer uma orientação que seja melhor. Nada melhor. E ganhamos aí mais 1 minuto de sobrevida aí. Quando o tema é bom, a produção também ajuda. Além disso, a importância, para a gente finalizar nesse minuto, doutor, a importância da família nesse contexto, de dependência em geral. É essencial, porque a família é quem vai ver de fora e vai poder, num primeiro contato, estabelecer um limite. Então, muitas vezes, os amigos ou as pessoas do convívio social, às vezes não tem nem a liberdade de conseguir fazer pontuar para a pessoa um exagero no consumo de algum tipo de substância ou notar essas modificações. Então, a família, como convive mais, vai perceber mudanças comportamentais e a importância dela vem disso, de conseguir ter essa comunicação para ser a primeira pessoa que vai fazer o alerta para se ver o que está acontecendo em relação ao consumo de substâncias. Eu falei da família, doutor, porque os amigos fogem, todos fogem. Quem fica e ajuda é sempre a família. Então, os nossos familiares, os nossos pais são os nossos melhores amigos. Exato. Então, não caia nessa desses amigos de rua, de colégio, de faculdade, porque na hora que o bicho pega, é a família que vai te ajudar. Dr. Bruno Reis, muito obrigado pela presença, foi muito boa a sua entrevista. Gostaria que tivesse mais um tempo aqui, porque é um tema muito rico. Vamos voltar nesse tipo de discussão que eu acho que é muito importante. Santa Casa e você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio Center Limpe, mudando a cultura, simplificando a limpeza.
Sicoob, associado a você.